Este é um podcast produzido pelo Lafita, em parceria com a Rádio FRJ. Olha o negro. Mamãe, um negro. Quieto, ele vai se zangar. Não lhe dê atenção, meu senhor. Ele não sabe que o senhor é tão civilizado quanto a gente. Meu corpo me era devolvido desmembrado, desmantelado, arrebentado, todo enlutado naquele dia branco de inverno. O negro é uma besta. O negro é mau. O negro é malicioso. O negro é feio. Olhe, o negro faz frio. O negro treme. O negro treme porque sente frio. O menino treme porque tem medo do negro. O negro treme de frio, aquele frio de torcer os ossos. O belo menino treme porque acha que o negro treme de raiva. O menino branco corre para os braços da mãe. Mamãe, o negro vai me comer. À minha volta, o branco, no alto do céu, se rasga pelo umbigo. Sob meus pés, a terra range em um canto branco. Toda essa brancura que me calcina. Lafita, Laboratório de Filosofias do Tempo do Agora. Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Thaís Salles e esse é o podcast Filosofia no Tempo do Agora. A primeira temporada do nosso podcast é baseada no livro Para Ler Judith Butler, organizado por Carla Rodrigues, pesquisadora e professora da cadeira de Ética no Departamento de Filosofia da UFRJ, além de uma das principais responsáveis pela tradução do pensamento de Butler no Brasil. Seu mais recente projeto, o livro Para Ler Judith Butler, reúne uma série de textos introdutórios à filosofia de Butler escritos por 16 pesquisadores e pesquisadoras do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora. No decorrer de 10 episódios, entrevistaremos as pessoas envolvidas no projeto e abordaremos questões como gênero, raça, corpo, território, formas de aliança e resistência à precarização das formas de vida pela lógica neoliberal. No episódio de hoje, vamos falar sobre interpelação, reconhecimento e sujeição, temas presentes nos livros A Vida Psíquica do Poder e Relatar a Si Mesmo, com as pesquisadoras Annelise Schwartz e Miriam Kusumi. Annelise é autora do capítulo Relatar Opacidades, Tramar Relações, texto que introduz o livro Relatar a Si Mesmo. Annelise, você pode se apresentar para a gente? Engraçado isso da gente se apresentar, né, me relatando aqui, e logo em seguida eu vou jogar a pedrada de Butler de o relato é parcial, ele é opaco, ele não diz tudo, mas aqui vai eu tentar dizer um pouquinho de mim. Eu sou licenciada em filosofia, mestra também em filosofia pela UF, e atualmente eu sou doutoranda no Laboratório Filosofias do Tempo do Agora, com uma pesquisa intitulada O Inconsciente Mestizo. E além da minha vida acadêmica na filosofia, eu também escrevo críticas teatrais. O trecho que vocês ouviram no começo foi retirado do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do autor martinicano Frantz Fanon. Esse trecho retrata uma cena de interpelação descrita por Fanon. Anne, você pode falar um pouquinho mais sobre essa ideia de interpelação para Butler? Esse conceito de interpelação ele foi importado por Butler da obra de Althusser. Em Althusser, essa ideia de interpelação ela vinha semelhante a uma ideia de uma repressão, tal como um policial que, ao avistar uma pessoa na rua, fala «Ei, você!». E aí, naquele momento, esse sujeito, né, convocado pelo policial, ele precisa responder, ele dá essa virada para trás para olhar em direção ao policial. É esse momento em que esse sujeito se enquadra na norma, né? Ele, a partir de agora, ele precisa responder a esse chamamento, responder a essa interpelação. Para Butler, ela vai olhar para esse conceito e pensar de que forma essa repetição da norma tratará de enquadrar esse sujeito que vai ter que responder essa interpelação. E ele pode responder essa interpelação se adequando a esse enquadramento que está sendo oferecido, ou pode ser que ele queira oferecer uma resistência, uma desobediência e propor um fora desse enquadramento, propor uma ruptura ao não se reconhecer com ele. Então, por exemplo, se a gente pensar o exemplo de Fanon, por exemplo, é um sujeito que não vai se adequar ao reconhecimento do «Ei, você é um negro». Então, ele vai propor na filosofia dele, por exemplo,
que o negro não existe, não tanto quanto o branco, e vamos pensar, então, outros enquadramentos, outras normas que não é essas da racialização, do enquadramento do sujeito em um negro, e a partir de agora, esse sujeito interpelado como negro precisa responder a essa negritude, a essa história do ser negro, a essa essência do ser negro, e se adaptar a isso, né? Ou pode ser que o sujeito encontre um outro destino para esse enquadramento, que é o caso, por exemplo, de uma artista peruana, a Vitória Santa Cruz. Ela tem uma performance chamada Gritaram-me Negra, em que ela fala sobre como diversas vezes chamaram ela de negra e ela não se entendia, ela não se reconhecia nesse termo e tentava alisar o cabelo e tentava se desidentificar, até que em um momento da performance ela vai fazer uma virada e se orgulhar do ser negra. E aí a gente entra também no relato de si, no relato de mim mesma. Então, quando eu respondo a essa interpelação e me reconheço frente a essas normas ou não, enfim, eu também estou escolhendo como eu vou relatar a mim mesma. Então, e essas formas do relato de si? Existe a possibilidade de um relato sobre mim que abarque tudo que eu sou? Para Butler, o relato de si mesmo é sempre parcial e opaco, pensando que o eu seria incapaz de oferecer um relato de si que conseguisse recuperar as memórias desde o seu surgimento. Então, para além dessa questão da própria memória, né, desses primórdios do eu, há também mutilações na consciência, lapsos de memória, que impedem, que fazem com que esse eu não consiga dar conta de oferecer um relato completo, perfeito de si mesmo. E aí você usou uma palavra interessante também, que é a questão da escolha, né? Se eu consigo escolher dar esse relato de mim mesma. E essa escolha, na verdade, ela também não me pertence, né? Não tem como eu me relatar sem eu pensar antes nessas questões sobre o próprio eu, como eu falei agora, mas também pensar nesse outro para quem eu estou relatando. Quem é esse outro? Esse outro é alguém com mais poder, alguém que possa oferecer uma repressão, uma repreensão sobre mim. Então, por exemplo, Butler, ao escrever sobre os relatos de si, ela começa pegando o exemplo de Nietzsche, né, no qual quem oferece um relato de si necessariamente está buscando responder a uma autoridade jurídica que quer que eu me responsabilize por uma ação. E eu preciso, então, participar tanto da consciência dessa ação, tanto de uma consciência de causa e consequência dos meus atos. Eu preciso me responsabilizar por isso para que eu possa ser punido por essa figura de autoridade, essa figura jurídica. Eu queria tentar pensar agora, juntas, sobre essa cena da interpelação do começo. Então, se a gente fosse ficcionar que essa cena está acontecendo aqui, agora, nesse momento, então Fanon é interpelado por essa criança e essa mãe. Então, a gente está falando dessa cena da interpelação e como ele é visto pelo outro, como ele é interpelado pelo outro. Um negro que treme de raiva. E eu queria pensar a segunda parte do relato de si como uma resposta de Fanon naquele momento, que é o que seria o relato de si a partir dessa cena. A gente poderia pensar no Fanon escolhendo, então, talvez, responder a essa interpelação, e o que ele escolheria, talvez, mostrar, não sou um negro que treme de raiva, ou o que eu mostraria, como eu relataria a mim nesse momento. A gente poderia fazer essa associação, por exemplo? Faz total sentido pensar a relação entre interpelação e relato de si. Quem interpela que eu responda a algo a alguém. Assim como quem relata algo a alguém. Então, nenhum eu pode começar um relato sem pensar, sem refletir sobre si mesmo, assim como não poderia começar esse relato sem se perguntar a quem é esse outro para o qual eu estou me relatando. Então, para Butler, essa escolha, né, não seria possível, porque isso que teoricamente poderia ser escolhido já está mediado pela linguagem, já está mediado pela norma. Então, eu que me relato a você, agora, por exemplo, nessa situação, eu preciso usar a norma e a linguagem para conseguir oferecer um relato inteligível a você. Mas, no entanto, esse eu não consegue falar sobre si mesmo de uma forma totalitária. Eu não consigo lembrar, eu não consigo recordar
o surgimento de mim, o surgimento do meu eu, né? Assim como, ao longo da minha vida, fragmentos de memórias, lapsos, esquecimentos, mutilações na minha consciência de qualquer natureza vão me impedir de produzir um relato coerente que ligue uma cadeia infinita de causa e consequência que remeta ao meu surgimento, ao meu nascimento e consiga me trazer até aqui agora. E, ao mesmo tempo, esse relato, que está limitado pela linguagem, que já tem normas pré-estabelecidas, também não consegue dar conta das suas singularidades. Isso. Mas o que não significa dizer que não tenha invenção minha no mundo. É uma linha tênue, um equilíbrio tênue entre eu sustento, né? Sou sustentada por essa linguagem, sou sustentada por essa norma, sou enquadrada por essa linguagem, enquadrada por essa norma, mas eu também posso oferecer resistência e posso desobedecer a essa interpelação, a esse enquadramento, buscando criar novos quadros. Mas isso significa correr o risco de não ser reconhecido, de não ser reconhecida, no meu caso. E talvez o risco de não conseguir construir relações. Isso. Na verdade, a questão toda é um jogo entre sujeitos que se reconhecem. Eu me relato a você buscando que você me reconheça nesse meu relato. Mas esse outro também é um eu. É o eu do outro. Portanto, essa opacidade que eu tenho em mim, que me impede de me relatar desde os meus primórdios, que me impede de ter plena e total consciência de tudo que me aconteceu, de tudo que eu vivi, de tudo que me atravessa, está presente em mim, está presente na minha consciência, está presente no meu relato, mas também está presente nesse outro com quem eu falo. Esse outro também é permeado por opacidades, por incoerências. Esse outro também não domina as normas e a linguagem somente tanto quanto eu. Então, é nesse sentido, né, que remete o título do meu texto. Vamos ouvir a pesquisadora Miriam Kusumi, autora do capítulo Paradoxo da Sujeição, que introduz o livro A Vida Psíquica do Poder, falar sobre o sujeito e assujeitamento, desejo de reconhecimento e relação entre consciências. Bem, essa relação entre sujeito e assujeitamento vai ser muito importante para esse texto da Butler, né, A Vida Psíquica do Poder, porque ele representa a própria formação da subjetividade, que é a tese do livro dela. E nesse livro, o que a gente percebe é que a Butler está formando uma concepção da subjetividade a partir de uma perspectiva dual, em que o sujeito ele não vai ser nem definido por uma passividade absoluta, em que o eu seria unilateralmente constrangido e sobredeterminado pelo mundo exterior, principalmente por relações de poder que são externas ao eu, mas ele também não vai ser entendido como uma autoconsciência soberana, tanto intelectualmente quanto no sentido da sua agência. Então, há, desse modo, uma noção de subjetividade que acontece no limiar entre assujeitamento e a ação do eu. O assujeitamento tem uma clara influência Foucaultiana, que vai significar a feitura do sujeito, a sua produção, tanto por práticas legais e punitivas, mas também discursiva e corporalmente. O aspecto da sujeição ele não vai ser, contudo, a palavra final da formação da subjetividade para Butler, porque a autora também vai pensar o eu como lugar de uma interioridade que desafia o constrangimento externo dessas relações de poder que eu acabei de falar. E aí, nesse aspecto, ela vai tentar propor a existência de um movimento reflexivo do eu, que representa um retorno a si mesmo ou uma dobra, uma volta para si, para utilizar os próprios termos que a autora usa nesse livro. E essa dobra ou essa volta para si vai funcionar como uma espécie de resposta do eu ao assujeitamento, em que ele é convocado a agir, mesmo estando submetido a dispositivos de assujeitamento que a Butler tinha entendido como aspectos tanto de punição, quanto de autocensura, quanto de domínio. O efeito mais relevante desse processo é que a Butler vai conceber o sujeito não como uma instância fixa e imutável, que foi o modelo, digamos assim, da subjetividade na filosofia moderna. Mas ela vai entender o eu a partir de uma maleabilidade em que o que está fora do sujeito se relaciona com o que está dentro na própria formação do eu. Existe uma espécie de interdependência aí, de inter-relação. E aqui a gente vai perceber também, a partir dessa ideia de um retorno reflexivo a si mesmo,
uma segunda influência muito importante para Butler, que é o Hegel, sobretudo o Hegel da fenomenologia do espírito, a partir da noção de reconhecimento e da dialética do senhor e do escravo, que estão especificamente no 4º capítulo da fenomenologia do espírito. Aí a gente entra nas águas turvas do hegelianismo. Na noção de reconhecimento, o que vai ser proposto ali é a relação entre as duas consciências em que se tem um eu e um outro, e como essa relação entre as duas consciências gera um reconhecimento mútuo. Uma consciência ela só se entende como consciência a partir da sua relação com esse outro, e a mesma coisa vai acontecer na posição da outra consciência, que vai fazer a mesma coisa. É uma relação mútua de reconhecimento, né? Então você tem a consciência se relacionando com a sua alteridade e do outro lado, essa alteridade fazendo a mesma coisa com a primeira consciência. O que está em jogo aqui é como a consciência ela só vai ganhar uma dimensão de si quando ela entra em contato com o seu outro, né? Com uma outra consciência. E aí a gente pode entender como a relação entre o eu e o outro ecoa naquelas noções que a Judith Butler está colocando, mobilizando outros autores na vida psíquica do poder, em que você tem a noção de um interno e o externo funcionando e se interrelacionando na própria formação da subjetividade. E esse processo de interdependência ou interrelação vai ser formativo, um aspecto formativo mesmo do que ela entende como sujeito, porque você vai ter uma dimensão mútua entre o eu e o que tem de fora, entre o que está dentro do eu, o que está na sua interioridade e o que está externamente a ele. E o ganho que a Judith Butler tem quando pensa a formação do eu a partir dessas ideias, a partir dessas noções, é que a subjetividade ela vai funcionar como uma espécie de processo em que ela não vai nem pensar um eu consciente, soberano ou absolutamente livre, né, detendo uma espécie de livre-arbítrio, mas ela também não vai entender o sujeito como absolutamente dominado, absolutamente assujeitado, né, sendo formado através dessas forças que lhe são externas. Então, não é nem uma ação absoluta do eu, nem uma agência absoluta do eu, mas também não quer dizer um constrangimento radical por forças externas, principalmente de relações de poder que estão fora dele. Então, todas essas dinâmicas elas vão representar a resposta final que a Judith Butler dá sobre a formação de uma subjetividade a partir dessa dinâmica em que está fora e o que está dentro, entre um eu e o seu outro, entre o que está nas relações de poder que são externas ao sujeito, mas também um retorno a si mesmo ou uma volta para si a partir dessas influências que ela tem, influências intelectuais que são marcantes na obra dela inteira. Ania, o título do seu capítulo convoca a construção de relações mesmo com as opacidades. Como isso funciona na obra de Butler? Justamente, se eu reconheço a opacidade que existe em mim, eu preciso reconhecer a opacidade que há no outro. E isso não tornaria impossível que houvesse essa relação. Pelo contrário, essa relação se torna tanto mais autêntica, ela se aproxima tão mais da verdade à medida em que a gente admite essas opacidades. E não quando a gente investe na direção contrária, finge que nós possuímos total consciência e domínio sobre a nossa relação com a consciência, com a nossa relação com o nosso si mesmo. Inclusive a pressuposição, talvez, dessa verdade sobre si mesmo. Ei, você não me disse a verdade sobre você mesma, como se existisse uma verdade, como se existisse essa possibilidade de você me dar um relato fiel que me entregasse tudo o que você é e que tivesse algum fundamento com uma equivalência com alguma espécie de verdade, no caso, com alguma espécie de correspondência com a verdade. Exato. E aí que Butler vai entrar numa dimensão do perdão. Se eu posso reconhecer essa opacidade em mim, eu preciso perdoá-la. Eu preciso me perdoar por não ser esse sujeito capaz de me conectar numa linha de causa e consequência, desde o meu nascimento até o infinito. Mas eu preciso também perdoar isso no outro. O outro não vai ser essa pessoa coerente, ele
esse outro não vai ser essa pessoa que tem esse domínio sobre si mesmo e consegue me oferecer essa identidade fixada, estável, imutável, né? Então, se eu me relaciono comigo nesses termos, eu preciso me relacionar com o outro nesses termos. E é a partir daí que vai surgir a proposta ética de Butler, né? Que a gente se relacione como sujeitos, levando em consideração essas opacidades que nós temos nós mesmos, né? Esse foi o segundo episódio de 10 da primeira temporada do Filosofia no Tempo do Agora. A cada episódio abordaremos um problema do nosso tempo, tendo como base o livro Para Ler Judith Butler, organizado pela pesquisadora e professora de filosofia da UFRJ, Carla Rodrigues, e escrito a muitas mãos. Nosso objetivo enquanto pensadoras e pensadores do tempo do agora não é apenas responder questões, mas ficar com os problemas, criar novos problemas. Queremos que vocês fiquem também. Essa é uma produção do Lafita, Laboratório de Filosofias do Tempo do Agora, da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos aqui, na Rádio UFRJ, todas as terças-feiras, às 16h. Eu me chamo Thaís Salles e sou eu quem faço a direção, a pesquisa e apresento esse podcast. Sou mestranda em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense e integrante do Lafita, um laboratório interinstitucional coordenado pela professora Carla Rodrigues, que também é a coordenadora desse podcast. Divido a pesquisa e a escrita do roteiro com Annelise Schwartz, licenciada, mestra e doutoranda em filosofia, além de crítica teatral e membro do Lafita. A produção executiva é da Fernanda Gomes, pesquisadora de pós-doutorado na UFRJ como bolsista nota 10 da FAPERJ. A Annelise e a Miriam Kusumi participaram desse episódio como pesquisadoras convidadas e são as responsáveis, respectivamente, pelos capítulos sobre Relatar a Si Mesmo e A Vida Psíquica do Poder. A gravação e o desenho de som são do Felipe Galli, que é licenciado e mestrando em filosofia pela UF. O episódio foi gravado no estúdio Inteligências Ancestrais, coordenado pelo professor Fernando Santoro e administrado por Rafaela Binato. Muito obrigada pela audiência. Semana que vem estamos de volta.